seguir. A Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer. Onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Que a paz de Cristo esteja em cada lar. Então, esse vídeo de hoje é para dar continuidade ao vídeo passado, né, onde eu falei das visões que eu tive do meu irmão e que a adventista estava se reunindo na minha casa, porque lá na cidade que eu morava, que era Conceição de Jacuípe, não tinha igreja. Então, quando eu encerrei lá, eu falei que meu esposo não estava aceitando aquela reunião na nossa casa. Hoje eu entendo por quê. Na época, meu esposo tinha que viajar muito. Ele saía, só chegava, às vezes no sábado à noite, às vezes no domingo, ou de vez em quando no meio da semana. Então, ele não tinha oportunidade de participar das reuniões. Ele sabia que estava acontecendo as reuniões, mas por conta do trabalho ele não tinha oportunidade de participar. Então, o que aconteceu? Quem assistiu o vídeo passado, que eu falei sobre isso, eu comecei, por causa das visões que eu estava tendo, eu comecei a ficar com medo, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia várias vezes e fiquei muito... Eu queria entender, na verdade eu queria entender aquelas visões, como eu falei com vocês, que eu vi meu irmão depois que morreu, né? Foi uma visão. Eu me vi de branco e um homem comigo e ele dizia que eu estava no caminho errado. E eu tive outras visões, que essas eu não posso contar. E quando eu acordava, eu queria entender aquelas visões e não tinha quem me explicasse, né? Então eu comecei a ficar um pouco assim com medo de tudo. E aí quando meu esposo chegava em casa, né, ele me via assim, meia, muito preocupada, às vezes nem estava fazendo as coisas direito dentro de casa, só querendo entender aquilo tudo que estava acontecendo. E aí ele achou que aquelas reuniões estavam me prejudicando. Então, teve um dia que ele chegou para os líderes que estavam lá, né, o dia do sábado, e ele pediu que não viesse mais, né, porque ele viu que estava me prejudicando. Mas ele não tinha culpa do que estava acontecendo. Eu é que não contava nada para eles da visão e eu ficava tentando entender e eu não conseguia entender, então aquilo foi me prejudicando emocionalmente. Então aí eles pararam de ir na minha casa, né? E eu continuei com meus filhos, aí não tinha mais reunião, eles não vinham mais na minha casa. E eu lembro até hoje, mais uma coisa me marcou naquelas reuniões, que era sempre no sábado pela manhã. O que foi que me marcou? É que toda vez que terminava a reunião, geralmente meu esposo não estava em casa, era eu e os filhos só. Toda vez que terminava a reunião, eu me deitava com meus filhos, a gente almoçava, e a gente, era um sentimento, como se o céu estivesse dentro da minha casa. Era uma paz, uma tranquilidade que eu sentia, porque como era sábado, né, a gente ia descansar, deitar, eu e eles, e era assim uma experiência maravilhosa. Isso eu nunca esqueci, né? E também nunca esqueci, depois que eles deixaram de vir para minha casa, o dia em que eu deixei de guardar o sábado. Nesse dia, eu decidi, já não tinha mais reunião há algum tempo na minha casa. Então, nesse dia eu decidi que eu não ia mais, né, guardar o sábado. A gente se enfraquece, na verdade, a gente fica fraca, né, espiritualmente falando, porque eu não tinha mais aquela comunhão com os irmãos, aquela coisa. Então, um dia de sábado eu saí e fui que lá, todo sábado tinha uma feira, lá onde eu morava, e eu decidi comprar umas flores, me lembro até hoje, era margarida. Eu me lembro que eu decidi comprar umas margaridas para enfeitar a minha casa. E nesse momento eu tive a nítida sensação que, se como vozes falasse assim, não faça isso. Eu tive essa nítida sensação de ouvir isso. Oh, não faça isso. Mas eu fui e comprei, e desse dia em diante parei, né, de guardar o sábado.
Também depois eu voltei a comer carne, depois dessa época eu voltei a comer carne. E hoje eu quero explicar que eu como carne não é por causa da igreja nem nada. Eu decidi por mim mesma que eu não queria mais, né? Eu não sinto falta. Eu gosto muito da alimentação natural e hoje em dia a gente sabe que as carnes são cheias de vacina, isso e aquilo, então eu decidi não comer. Mas não foi por causa da igreja, foi porque eu mesma decidi não comer mais carne, né? Então, agora eu vou entrar, né, para o assunto que eu vou abordar com vocês, que eu amo a Adventista, mas eu não posso frequentar. O porquê que eu não posso frequentar. Então, depois desse período aí, né, que eu fiquei fora, né, da Adventista, eu fiquei sem saber para onde ir. Na verdade, eu fiquei sem saber para onde ir. Então, eu fiquei... eu não lembro o tanto, se foi 2 ou 3 anos, eu não lembro, que eu fiquei sem ir para a igreja nenhuma. Às vezes eu ia assim na católica e tudo, mas tinha aquele vazio dentro de mim, eu queria preencher aquele vazio, né, dentro de mim. Então, eu encontrei outra igreja, que essa igreja eu frequentei 26 anos, depois que eu saí de lá, que eu fiquei um tempo. Na verdade, foi a igreja mormon, eu fiquei 26 anos lá dentro dessa igreja, né? Mas eu, antes de eu entrar nesse assunto, por que eu não posso, né? Assim, eu saí e fui para a igreja mormon, fiquei 26 anos lá. Depois de 26 anos, eu me decepcionei, não com os irmãos, gente, nunca briguei com os irmãos, nunca tive nenhum problema com os irmãos, mas eu me decepcionei com a doutrina. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque esse vídeo não é para falar sobre isso. Me decepcionei com a doutrina, não foi que eu briguei com liderança, não houve nada disso. Os 26 anos que eu fiquei lá, só fiz amizade. Nunca eu briguei com ninguém e criei inimizade lá dentro, né? Mas antes de... Sim, aí depois que eu saí da Adventista, da Igreja Mormon, durante esses anos que eu fiquei afastada, né, que eu saí da Adventista, todos os dias eu assistia a TV Novo Tempo. Todos os dias. Na minha casa era a TV Novo Tempo. Eu nunca me afastei disso. Eu amava assistir aquela programação, né, da TV Novo Tempo. Nesse período todo que eu fiquei, né, frequentando os mormons, na minha casa era a TV Novo Tempo. Eu assistia toda a programação. Então, quando eu me decepcionei com a doutrina, eu já tinha essa ligação. Primeiro que eu já tinha passado antes, né? A reunião era na minha casa. Então, eu disse, agora eu sei para onde eu vou. E aí, nós fomos, né? Eu, meu esposo, minha filha, nós fomos para lá, né? E amei os irmãos, né? Acho linda, antes de entrar no porquê que eu não posso frequentar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu tenho esse livro aqui que fala sobre a vida de Ellen White, que é a profetisa de lá, né, da Adventista. Aqui conta toda a vida dela. Eu já li o livro inteiro, né, já li e reli porque eu acho lindo esse livro. Então, eu acredito que ela é uma profetisa, eu acredito, né? Eu acredito em todas as visões que ela teve, que ela relata aqui neste livro. Ela teve muitas visões com Jesus Cristo, ela viu muitas coisas do outro lado. Eu acredito em tudo que ela fala, né? E também, na verdade, essa mulher ela teve grandes experiências com o Senhor. Hoje eu vejo isso, o Senhor disse que pelos frutos conhecereis a árvore. E eu vejo a igreja adventista como uma igreja que tem uma espiritualidade muito grande para aqueles que querem, porque lá dentro também tem aqueles que estão lá dentro, mas estão no mundo. Isso existe, né? Mas para quem quer, lá tem ensinamentos grandiosos sobre como ser santo aqui na Terra, sobre santidade aqui na Terra, né? Eu vejo o poder do Pai Celestial agindo grandemente dentro desta igreja. Se vocês quiserem um exemplo, assistam o filme Até o Último Homem. É um filme real que aconteceu na vida real com um adventista. E é poderoso o que aconteceu com este homem, né? Assistam que vocês vão ver o quanto o Pai Celestial trabalha poderosamente dentro desta igreja. Eu sei exemplos de uma Rosana Fonseca, por exemplo,
o médico queria amputar a perna dela, mas ela recorreu a Deus, recorreu, e o Senhor botou a perna dela intacta num sábado. Então, tem muitos exemplos assim. Outra coisa que eu acho lindo lá dentro é que a liderança se preocupa com seus membros. Por isso, eles criaram escolas conceituadas. Não é qualquer escola, todo mundo conhece. A escola adventista é uma escola conceituada. Eles têm rede de televisão, de rádio. Tudo isso pensando no bem-estar. Tem hospital, né? Tudo isso pensando no bem-estar. Por quê? Eu conheço meninas que as mães eram pobres, pobres, pobres mesmo. Aquela que passava até necessidade de alimento. Hoje essas meninas são, essa uma que eu conheço, essa é neurocientista, mora nos Estados Unidos. A outra é apresentadora da TV Novo Tempo, muito bem, e essa a mãe botou para fora, porque não gostou que ela se batizou na igreja, a mãe botou ela para fora. Hoje ela é uma apresentadora muito bem conceituada na TV Novo Tempo. Tenho vários exemplos que eu poderia citar aqui, entendeu? Tudo por quê? Porque a escola dá para os seus membros, a escola dá bolsa de estudo. Eles podem vender livros, eles saem vendendo livros para pagar, né, as despesas dentro da faculdade. E essas meninas pegaram essa oportunidade e hoje elas são bem-sucedidas, não é só na área intelectual, né? É na área também espiritual. São pessoas que têm um grande entendimento. Então, eu quero dizer que eu amo adventista. O que eu vou falar aqui agora não quer dizer que lá Deus está lá sim e age poderosamente. Dito isto, agora eu vou para o assunto. Por que eu não posso frequentar adventista? Porque quando eu saí da igreja mormon, que eu fui para lá, eu não conhecia tudo, né? Conhecia uma parte das doutrinas, né? A gente se batizou, né? E amei isso, amei ter me batizado lá. Eu senti a necessidade de ser rebatizada. E aí, como eu contei no outro vídeo, interessante que essas visões que eu tive de ver meu irmão do outro lado, né? De falar com ele que ia tirar ele de lá e tudo mais, da casa, eu estava tendo um relacionamento com eles. Isso foi há uns 20 anos, mais ou menos, 25 anos atrás. Eu estava tendo um relacionamento com eles. Aí eu retornei lá, eu não me batizei naquela época, me batizei agora, e continuei frequentando, né, adventista. Só que, em conversa, eu fui falar sobre a minha visão que eu tive com meu irmão, né, ele lá. Então, para os adventistas, isso é impossível, porque a crença deles é assim, a pessoa morre, e morre corpo, alma, espírito, tudo. O que volta para Deus é o sopro de vida. Essa é a crença deles. Então, como eu falei que eu vi o meu irmão, então eles disseram que isso não é do Senhor. Eu tenho tido, porque eles acham que isso é do Espiritismo. Mas eu sei que não é, porque o Senhor fala, né, que os filhos deles eram visão, sonhos. O próprio Jesus Cristo viu Moisés, que já tinha morrido, ele se encontrou com Moisés, e Moisés já tinha falecido, né? Então, e aqui, eu vou dizer, e eu estou dizendo isso porque eu estou falando do que está aqui dentro das Escrituras, o que Jesus Cristo ensinou. O que foi que Jesus Cristo ensinou aqui? Deixa eu ver aqui, Lucas 16, 19. O que é que está aqui em Lucas 16, 19? Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males.
Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite dentre os mortos. Então, o que é que Cristo mostra aqui? Que quando a pessoa morre, a pessoa vai para um lugar. O que é morrer? É seu corpo físico ir para a tumba. E o corpo espiritual, quando o corpo espiritual sai do seu corpo físico, isso é morte. E quando o de Lázaro saiu, os anjos conduziu eles até Abraão, levou para Abraão. Já o outro foi para o tormento, porque diz que Lázaro desejava até se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, ele era um rico. E eu acredito que não foi só por isso que ele não foi, para o descanso. Eu acredito que, além disso, de não ajudar Lázaro, que era mendigo, por outros motivos também ele não foi. Mas o que é que Cristo mostra aqui? Que nós temos um corpo espiritual, que quando nós morremos, esse corpo vai para algum lugar. Seja para um lugar de descanso, como Lázaro foi, seja para o tormento, como o outro foi. Né? Então, com isso, eu acredito nisso. Quando Cristo morreu, quando Cristo estava na cruz, ele disse o que aquele ladrão? Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Né? Então, a gente sabe que não era hoje mesmo o seu sopro, não. Hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo, porque o corpo físico fica e o corpo espiritual não vai. Né? Então, como eles não acreditam que essa minha visão como irmão não é de Deus, e eu sei que é de Deus, porque eu nunca andei em casa de espiritismo, nem gosto, sei que não é de Deus, porque você vai para lá invocar pessoas, e eu nunca gostei disso. E eu sei por que eu tive essa experiência. Quando eu tinha 15 anos, como eu já fiz um vídeo, eu vi Jesus Cristo em sonho. Eu estava deitada, dormindo, e eu tive a visão dele me pegar no colo. E depois, quando eu me reuni lá atrás com os adventistas, eu já não me vi uma criança, porque quando Cristo me pegou no colo, eu era uma criança, na minha visão espiritual. E quando eu fui me reunir com eles, já era uma adulta, não era mais uma criança. Então, eu acredito que eu pude ter essa visão do meu irmão por conta dessa experiência de Cristo, ter me pego como criança e depois eu me tornei uma adulta. Né? Então, o que é que acontece a respeito de Ellen White? Né? Eu acredito em todas as visões. Essa parte aí foi a interpretação dela, ela conversando com a mãe dela e chegou a essa conclusão que morria tudo e dá várias explicações, né? Então, nessa parte dessa interpretação, eu não posso acreditar, porque a explicação de Cristo é outra. Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Lázaro, foi para o seio de Abraão. Então, eu vejo isso como a verdade, entendeu? Então, essa questão de eu ter tido essa visão, para mim é normal, natural. Porque Cristo mesmo fala, né? E eu vi meu irmão numa prisão espiritual, né? E Cristo mesmo fala sobre isso. Então, por conta disso, eu preferi me afastar, porque eu respeito a crença dos outros. Eu respeito. Hoje em dia eu olho assim, respeito todas as religiões, sabe? Não quero, porque Deus, é como o Senhor fala, não te estribe em teu próprio conhecimento. Então, eu não vou questionar a crença dos outros. Eu tenho a minha, né? Que a minha é guardar o sábado, sim, está aqui na Escritura, né? Que é o sábado que Deus deu para guardar, essa é a minha crença, né? E eu continuo guardando o sábado, me reunindo na minha casa, né?
sempre eu estou indo lá visitar, e elas sabem, né? Que isso aí eu não abro mão, porque eu sei que é uma visão real e verdadeira, e que veio de Deus, né? Mas nós temos essa amizade. Sempre eles me convidam, eu vou lá, né, participar de atividades deles. E respeito. Por isso que eu me afastei e estou me reunindo na minha casa. Por conta de não estar lá dizendo, não, isso é verdade. Não. Eles têm a crença deles, eu tenho a minha. E eu respeito. Entendeu? E sei que Deus está lá. Deus age poderosamente com todas as religiões. Né? Eu não conheço as outras, mas a que eu conheço é essa. E eu sei que Deus age poderosamente lá dentro. Então, irmãos, é por isso que eu não frequento lá, né, para respeitar a crença deles. E eu tenho a minha. E sei que veio de Deus é verdadeira. E é esse o vídeo, né, que eu quero, essa explicação que eu quis dar, né, respeitando muito a igreja, né, como eu falei. Gostaria muito de frequentar, só que por essa questão eu não posso, porque eu tenho que respeitar. Né? Mas eu estou feliz hoje, né? Porque todo sábado eu me reúno aqui em casa com meu esposo, com minha filha. Essa semana eu saí para pregar, foi uma experiência maravilhosa, amei. Né? Pregar o quê? Incentivar as pessoas a lerem a Bíblia. É isso que eu falo com as pessoas. É incentivando as pessoas a lerem a Bíblia, elas e Deus. Porque Deus tem, né? Deus quer falar com todos nós através da Bíblia. E tá aí, né? É por isso que eu não frequento a igreja adventista. E nesse vídeo, com esse assunto, eu encerro, né? Dizendo que quando a gente confia em Deus, a gente pode estar no meio de multidões ou pode estar só com 3 pessoas. Nós sabemos que Deus está conosco. Ele não nos rejeita. E Ele sabe, quando a gente é sincero de coração, que a gente faz as coisas para respeitar os outros, Deus não nos abandona. Eu já tenho uns 2 anos me reunindo aqui, eu só vejo bênçãos, que eu falo, Senhor, é bênçãos uma atrás da outra, né? Eu sei que Deus está comigo. Né? E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.